Olá mais uma vez. Vamos para mais uma pequena reflexão. Texto de Marcos capítulo 4, versos 35 em diante, onde nos é relatado que Jesus acalma uma tempestade. Os discípulos de Jesus estão num pequeno barco, atravessando o mar da Galileia, tudo tranquilo, tão tranquilo a ponto de Jesus conseguir dormir dentro do barco. Devia estar muito cansado. Foi um dia duro, puxado. Ele pregou o dia inteiro, ensinou às margens do lago. E de repente o tempo muda. De repente era comum isso no Mar da Galileia. Os ventos sopram de maneira muito forte e as ondas começam a subir e o vento e a tempestade se tornam tão assustadoras a ponto de os discípulos, que eram homens experientes, pescadores, homens do mar, perceberem que iam perecer. Então diz-nos o texto que eles se espantam ao ver que Jesus está dormindo e chegam até Jesus e o acordam com uma pergunta: mas o Senhor não se importa que a gente morra, que a gente pereça? E Jesus então se levanta e ordena com a sua voz que o mar se acalme, que os ventos passem e que as ondas se tornem pequenas e tranquilas e sossegadas. E isso acontece. E eles chegam ao outro lado. Neste contexto, eu queria que a gente pensasse sobre uma perguntas essenciais que nascem dessa narrativa. Não é? São perguntas que eu chamaria hoje, se fosse dar um título à nossa pequena meditação, de o silêncio de Deus, a ausência de Deus, o sono de Deus. Quando vivemos momentos de tempestade como esses que o mundo vive, diante da nossa condição de uma pandemia que se espalha assustadora, e os números e as notícias não melhoram, aqui, por exemplo, no Brasil, elas só pioram, e nós vamos nos sentindo angustiados até o momento em que a experiência humana, aquilo que a gente já conhece da vida, nos leva a perceber que é uma situação séria, que corremos riscos, e que os riscos são reais. E nesse momento, a tendência do coração humano, no meio da tempestade, é perceber de algum modo que talvez estejamos sós. Que essas tempestades que desabam sobre nossa cabeça de maneira desavisada, repentinamente, fazem nascer no nosso coração uma sensação de que Deus dorme, de que Deus se cala, de que Deus se ausenta. E sabem de uma coisa? Isso é real. Isso faz parte da narrativa e da revelação bíblica de maneira muito clara em vários textos e em muitos momentos. Por exemplo, quando lembramos do Êxodo, você precisa se lembrar, nós precisamos nos lembrar que há 400 anos aquele povo estava escravizado. Depois, nós temos um período de mais 400 anos no período interbíblico em que Deus não fala, em que a angústia humana fica sem uma resposta de Deus. Este silêncio, então, talvez seja para despertar no nosso coração a consciência de que a presença de Deus é importante, é relevante, é essencial para a nossa vida. Porque nos acostumamos com ela. Nos acostumamos no tempo da bonança a achar que as coisas acontecem pelas nossas mãos, que nós é que somos os experientes navegantes e que a gente conduz o barco da nossa vida para onde a gente quer. Sobre essa questão da ausência de Deus, é interessante, eu meditando sobre, hoje, Eugene Peterson, neste livro, A Maldição do Cristo Genérico, tem um trecho interessante que eu queria compartilhar com vocês sobre essa sensação da ausência de Deus. O Peterson diz assim, preste atenção: estes testemunhos de experiência da ausência de Deus no âmbito da salvação são imensamente importantes. Quer dentro, quer fora da igreja, eles raramente são proclamados. Não se trata de uma área muito apreciada de nossa vida. E com frequência são reprimidos. Mas tendo em vista as tendências consumistas de tentar adquirir um deus ou uma deusa que satisfaça nossos anseios por aconchego e sentimentos agradáveis, estes testemunhos da ausência são necessários. São essenciais para nos manter alertas e atentos para o mistério de Deus,
cujos caminhos são inescrutáveis. São fundamentais para evitar que reduzamos o Deus Todo-Poderoso a um Deus à minha disposição. Qualquer conceito de Deus que não leva em consideração o silêncio divino é meia-verdade. É, de fato, uma distorção cruel, que nos deixa vulneráveis à manipulação e à exploração de líderes extremamente dispostos a preencher as lacunas bíblicas que o Espírito Santo não nos revela. É isso, gente. O risco que corremos de querer respostas fáceis é de termos as respostas erradas para perguntas que são fundamentais. A pergunta que nasce, a pergunta que aparece no contexto do silêncio de Deus, dessa nossa percepção de onde está Deus nesse tempo, essa nossa pergunta que não quer calar, e agora? Será que Ele nos abandonou? Por que Deus está dormindo? Perguntas profundas que já não podemos mentir, que já não podemos calar. Talvez seja para que a gente traga do nosso coração aquela pergunta que a gente teima em esconder. Talvez o objetivo seja nos mostrar que Deus não é um Deus só dos nossos caprichos, como um gênio da lâmpada, para resolver todas as nossas questões. A pergunta essencial que está no nosso coração e que precisa ser feita para Deus é: não te importas? Não te importa, Senhor? Somente quando nós dirigirmos honestamente essas perguntas para Deus é que poderemos ver os resultados da sua ação, do seu levantar-se, falar e pela sua voz e pela sua palavra nasce, renasce, transforma-se a vida. A tempestade torna-se em calmaria, porque a voz do Senhor é a mesma voz que falou no início de tudo, quando disse: haja luz. E não cale essas perguntas, aprofunde-as, seja honesto com os seus temores e com as suas dúvidas. Não tema, o Jesus está no barco com você e Ele não vai acordar com reprimendas duras ao seu coração. Mas, para concluir, isso trará de volta para você uma pergunta também essencial. A sua pergunta: não te importa, Senhor? Ele responde: por que duvidas? Por que sois tímidos? Por que sois covardes? Por que tem medo? Eu não estou aqui? Por que continuas com medo? Será que a tua fé não está pequena? Será que você não está precisando confiar um pouco mais? Que Deus nos abençoe. Continuamos com essas conversas.